Amém, queridos? Feche seus olhos. Amado Senhor, nós bendizemos o Teu nome, te exaltamos mais uma vez nessa noite, reconhecendo que Teu é o poder, Tua é a glória, Tua é a honra, Tua é a majestade. Nós queremos mergulhar na Tua palavra nesse momento e pedimos que o Teu Espírito esteja ministrando aos nossos corações. Nós damos liberdade para que Ele se mova neste lugar, para que Ele se mova nas nossas vidas, ó Pai. Lançamos fora toda a contaminação, toda a investida do reino das trevas para tentar roubar a palavra, para tentar nos distrair. No nome e na autoridade de Cristo Jesus, que tenhamos a liberdade de falar a Tua voz profética neste lugar e que possamos ser mergulhados numa atmosfera, Senhor, vinda do Teu Espírito, vinda do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus Cristo teremos o cuidado de dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração que Te é devida, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos tratar hoje sobre desmascarando o espírito de religiosidade. E essa palavra, como o Gilva estava dizendo, que o culto doméstico é uma bênção, é mesmo. Esta palavra ela nasceu num culto doméstico. Enquanto o Gil estava contando uma historinha para Nicole ali no culto doméstico, Deus falou ao meu coração e nasceu essa mensagem. Então, Atos, no capítulo 9, diz o seguinte: entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzir os presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximou de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na sua viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Queridos, durante todo o tempo em que Jesus esteve nesta terra, envolvido com o seu ministério, ele sofreu uma forte oposição do espírito de religiosidade. Em muitos momentos, esse espírito se levantou com o propósito de ridicularizar Jesus, mas em outros momentos, e o seu objetivo principal era matar e calar a voz profética de Jesus Cristo nessa terra, impedindo que o reino de Deus fosse anunciado e apresentado a todas as pessoas que deveriam ter a oportunidade de conhecer a Deus. De fato, João no capítulo 5 traz isso muito claro. Diz a palavra no versículo 16: por esta razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus.
A religiosidade, ela queria tirar Jesus de cena. Ela sempre quis paralisar aquilo que Jesus estava fazendo, que era anunciar a sua palavra aos perdidos. E ele continua se manifestando hoje de várias formas, indo de encontro à verdade do reino de Deus, para impedir que as pessoas tenham um encontro real com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele não permitiu que esse espírito estivesse andando livremente na vida das pessoas, e ele denuncia esse espírito e luta para vencê-lo. Lá em Mateus 23, nós vamos encontrar algo que diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Em outras palavras, ai de vós, religiosos, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engoli um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de morte e toda espécie de imundície. Assim também sois vós. Exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninhos de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está aqui dizendo palavras muito fortes. Ele termina dizendo: cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Será que Jesus estava dizendo essas palavras para aquelas pessoas? Ou Jesus estava dizendo essa palavra para o espírito que estava por trás daquelas pessoas? Aquelas pessoas, aqueles fariseus, eles representavam o espírito de religiosidade. Você pode observar por toda a Bíblia que onde Jesus estava, eles sempre procuravam uma oportunidade de estar lá para tentar calar a voz profética de Jesus Cristo, para tentar paralisar a obra que Jesus estava realizando, e muitas vezes para tentar matá-lo, para tentar tirar aquilo que era o projeto de Deus para esta terra e para as nossas vidas. Então, Jesus, ele conhecia o que estava por trás daquele povo, aquele povo que representava a religiosidade. E quando ele diz isso, ele está falando diretamente para esse espírito. E quando ele começa a dizer aqui várias coisas, ele começa a dizer que onde essas coisas acontecem, existe a presença de um espírito de religiosidade. Quando ele declara aqui que estáis bonitos por fora, limpos por fora, mas estáis sujo por dentro. Esse é um modelo de religiosidade. Na religiosidade, eu aparento ser uma coisa, mas dentro eu sou outra.
A religiosidade, ela vem com uma capa. As pessoas olham para mim e acham que eu sou todo santidade. Mas aqueles que convivem comigo conseguem perceber que o meu discurso é contrário à minha prática. E onde isso acontece, um espírito de religiosidade está se manifestando, porque esta é uma das manifestações desse espírito, trazer uma capa, que as pessoas aparentem aquilo que elas não são na sua essência. E Jesus está dizendo: vocês, fariseus, hipócritas, estão manifestando na vida de vocês o espírito da religiosidade. Vocês pregam uma coisa e vivem outra. Vocês dizem que devemos seguir a lei e nem vocês mesmos seguem. Diz mais: eles têm descuidado dos preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, eles estão tão preocupados com outras coisas e esquecem de manifestar, porque aí onde há ausência do espírito de religiosidade, aí existe a manifestação do Espírito Santo. E quando ocorre a manifestação do Espírito Santo, a justiça se manifesta, a misericórdia se manifesta e a fé se manifesta. E Jesus passa todo o seu ministério sendo confrontado por esse espírito de religiosidade. Eles tramam a morte de Jesus. E esse espírito de religiosidade, queridos, também estava na vida do apóstolo Paulo. Esse espírito de religiosidade tem muito a ver com Paulo. E é ele mesmo, com sua própria boca, quem vai dizer isso. Quando ele declara: é do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Paulo mesmo está dizendo: olha, eu era fariseu. Eu carregava na minha vida um espírito de religiosidade. Era um espírito de religiosidade quem controlava a minha vida. E ele ainda vai mais. Ele diz: então Paulo declarou: sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres, e jogando-os no cárcere. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para ser severamente punidos. É possível verificar que Paulo manifestava as marcas de um espírito de religiosidade. Sua vida era destinada a se mover em obediência a esse espírito das trevas. E ele estava muito determinado a cumprir a sua missão, achando que estava cumprindo as ordens de Deus. O espírito de religiosidade tem essa característica também, de nos fazer enxergar
de nos fazer ter uma visão de que nós estamos fazendo a obra de Deus, quando muitas vezes nós estamos indo contrários à vontade e o propósito de Deus. Você reconhece isso? Quantas pessoas estão por aí sendo enganadas por esse espírito de religiosidade, andando com a convicção de que estão fazendo a coisa certa, quando nós reconhecemos na verdade de que estão no caminho errado, de que estão fazendo as coisas erradas e de que estão caminhando para a sua própria destruição. É o espírito de religiosidade quem está cegando. É o espírito de religiosidade quem está controlando os seus pensamentos. É o espírito de religiosidade quem está usando a sua voz para proclamar aquilo que não é o reino de Deus. E Paulo era dessa mesma forma. O coração de Paulo queimava por uma obediência a Deus. Paulo verdadeiramente e sinceramente acreditava que a sua vida era separada para fazer a vontade de Deus. Quando ele pediu cartas para ir em busca daqueles cristãos, que na época ele não sabia que eram os cristãos, ele cria do fundo do seu coração de que ele estava fazendo a obra de Deus e de que ele estava fazendo a coisa certa. Quando na realidade ele estava sendo controlado por um espírito de religiosidade. Mas nós estamos nessa noite com a intenção de desmascarar o espírito de religiosidade para que ele não tenha influência na minha e na tua vida. Tem muita gente por aí servindo a esse espírito, achando que está fazendo a vontade de Deus. E a primeira coisa que nós queremos observar é que o espírito de religiosidade deseja matar os seguidores de Jesus. O espírito de religiosidade queria matar quem? O próprio Jesus. E quando Jesus sai de cena, pelo menos fisicamente, o que é que acontece? Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O espírito de religiosidade comandou, deu uma ordem a Paulo: olha, Paulo, você vai perseguir todos aqueles que se dizem que são da seita do Nazareno. Eu quero essa voz calada. Eu quero que esse motim que aconteceu aí, que essa história de que Jesus Cristo aí ressuscitou, que essa história de que Ele é o Filho de Deus, eu quero que essa história seja aniquilada, destruída. Estevão morreu porque existia ali, Paulo estava ali e queria calar a sua voz. Queridos, o espírito de religiosidade quer matar a mim e quer matar a você, e isso fisicamente ou espiritualmente. Porque ele não deseja que a sua vida seja um instrumento. Ele não deseja que a sua voz ela possa anunciar as verdades do reino de Deus. Então ele vem de todas as formas para tentar lhe matar. E a quantos ele tem matado espiritualmente? Paulo estava apoderado desse espírito de religiosidade. Ele saiu com o propósito definido de acabar com a seita do Nazareno.
Mas Jesus se encontrou com Saulo para destruir o espírito de religiosidade na vida dele. Entretanto, durante sua viagem, quando o espírito de religiosidade estava se preparando para destruir os planos de Deus, Jesus aparece. Durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Diga glória a Deus. Porque Jesus está a postos contra o espírito da religiosidade. Enquanto esse espírito tentava dominar a vida de Paulo, Jesus tinha um propósito na vida de Paulo. E Jesus não podia permitir que o propósito que ele tinha para a vida de Paulo pudesse ser destruído pelo espírito de religiosidade. Então ele intervém para libertar, para desmascarar e para tirar da vida de Paulo definitivamente aquele espírito que estava operando com poder. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um plano para a minha vida. E quando a manifestação do espírito de religiosidade estiver querendo vir à tona, certamente Jesus ele vai entrar em operação para impedir que isso ocorra. Hoje eu estava cortando o cabelo e estava o pessoal lá conversando sobre alguma coisa e depois um disse assim: era bom que essas igrejas de crente tudinho pagasse imposto. E eu calado estava, lendo a Bíblia, calado fiquei. Aí começou. É uma gritaria. Sempre aqui aquela zoada toda. E o povo grita, isso é igreja? E eu pensando, o espírito de religiosidade. Só tem assembleia mesmo. O resto, eu só ouvindo. Eu disse, é isso mesmo, o espírito de religiosidade. Confrontado pelo espírito de Jerusalém. O espírito de Jerusalém é o espírito da alegria, do poder, da unção, da graça. E o espírito da religiosidade é contido. Não existe manifestação. E eu tenho misericórdia, Senhor, dessa vida. Espírito de religiosidade está operando agora mesmo. Porque o espírito de religiosidade impede, bloqueia a sua visão. As coisas estão diante dos seus olhos e você não consegue ver. Mas Jesus disse, eu vou até Paulo. E eu vou mudar a história de Paulo. Eu vou confrontar esse espírito de religiosidade. Eu vou lançar ele no chão. Eu vou lançar ele no pó. E ele vai sair da vida de Paulo definitivamente. Jesus queria libertar Paulo. Porque se Paulo se convertesse e continuasse com o espírito de religiosidade, ele não poderia se mover livremente na unção do Espírito. Porque a religiosidade, ela questiona. A religiosidade, ela quer colocar limitações. A religiosidade diz, olha, você só vai até aqui, passou daqui, não. Quando Deus deseja que você mergulhe.
A religiosidade impede você de se aprofundar, porque o espírito de religiosidade deseja ter o controle. Enquanto eu estiver no controle, está tudo bem. Eu saí do controle, não posso. Mas aquele que vive livre do espírito de religiosidade é aquele que mergulha, é aquele que é levado, é aquele que é conduzido nas águas do Espírito Santo. E aí não é ele que controla nada, é o Espírito Santo que controla a vida dele. E Jesus tinha isso muito claro. Eu tenho um chamado especial para a vida de Paulo, eu tenho uma obra tremenda na vida dele, mas para que ele possa cumprir cabalmente aquilo que eu tenho, eu preciso libertá-lo do espírito de religiosidade. Porque vocês entendem muito bem que naquela época, os judeus achavam que só quem tinha direito à salvação era quem? Eles. E que os gentios não tinham nenhum direito. Imagine se Paulo tivesse se convertido e o espírito de religiosidade tivesse continuado na vida dele. O que é que ele ia dizer? Os gentios não têm nenhum direito. Religiosidade, preso. O próprio Espírito Santo tomou Pedro e disse: olha Pedro, você vai lá na casa de Simão, porque eu quem estou mandando. Mas se Pedro não tivesse passado por aquela experiência, ele não teria ido, porque o espírito de religiosidade teria impedido que a obra de Deus avançasse por toda a terra. Aleluia. Então Jesus disse: eu vou ao encontro de Paulo. Porque a obra que ele tem para fazer nessa terra não pode ser contaminada pelo espírito de religiosidade. Terceiro, para calar a voz do espírito de religiosidade é preciso ouvir a voz de Jesus. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Enquanto Jesus estava vivendo nessa terra, o espírito de religiosidade tentava calar a sua voz. Por onde Jesus passava, eles questionavam, eles vinham com as suas coisas para tentar calar a voz profética. E Paulo estava muito habituado a ouvir a voz do espírito de religiosidade. Todas as suas ações se moviam em cima daquilo que ele ouvia. E Jesus disse: para que a voz do espírito de religiosidade seja calada, é preciso que a minha voz entre em operação. E aí ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, a voz do espírito de religiosidade se cala. Ela é removida da vida de Paulo, porque Paulo na mesma hora diz: quem és, Senhor? Paulo ainda não sabia quem era, mas ele sabia: para alguém falar comigo desta forma, só pode ser um Deus. E naquele mesmo momento, todas as vozes que por anos seguiam a Paulo foram silenciadas. E a partir de agora,
Jesus estava dizendo: você vai ouvir a minha voz, você vai entender qual é a minha voz, você vai discernir a minha voz. Queridos, por que é tão difícil discernir a voz do Espírito Santo? Porque a voz do espírito de religiosidade tem nos falado a todo tempo. Ela insiste em falar conosco todo o tempo. Para quê? Para que você não consiga entender qual é a voz do Espírito Santo. Mas quando você afina os seus ouvidos e você entende como calar essa voz do espírito de religiosidade, você vai entender: essa é a voz do Espírito e essa não é. Será que Paulo deixou de ouvir a voz do espírito de religiosidade? Será que ele não foi mais atacado? Certamente ele foi, mas agora era diferente. Agora ele reconhecia a voz do Espírito Santo. Agora ele reconhecia a voz de Jesus. E toda vez que a voz do espírito de religiosidade tentava falar aos ouvidos de Paulo, ele dizia: sai da minha presença, porque essa voz não é a voz que eu quero que fale comigo. Essa voz é a voz da destruição, e eu preciso estar ligado e discernindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Quarto, para entrar no centro da vontade de Deus, é preciso ter a visão restaurada. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Qual era a visão que Paulo tinha? Paulo tinha a visão totalmente distorcida da verdade. Quando você tem uma visão, você se move em cima dessa visão. Sei lá, eu tenho a visão de que eu quero ser um grande empreendedor. O que é que você vai fazer? Você vai andar e vai trilhar por caminhos que o levem para a visão que você está tendo. Paulo tinha uma visão: destruir a seita do Nazireu, apagar o nome de Jesus da história. E ele, em cima dessa visão, estava perseguindo. Mas Jesus vem e disse: olha, você vai ficar sem ver, para que essa visão que esteve em você durante todo esse tempo seja apagada, e para que você possa receber uma nova visão. Eu quero restaurar a sua visão, mas para isso você vai ficar esses 3 dias sem enxergar, simbolizando que eu estou deletando da tua vida toda a visão errada. Por quê? Porque Paulo precisaria ser os olhos de Jesus nessa terra. Eu preciso olhar as pessoas. Paulo precisava olhar as pessoas com o mesmo amor, com o mesmo olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. Paulo estava acostumado a ver as pessoas com desprezo. Mas Jesus está dizendo: eu estou restaurando a tua visão para que você possa ver como eu vejo. Para que você possa olhar para uma situação e ver aquela situação não pela sua ótica, mas pela minha ótica. Eu sempre digo que nós podemos ter 2 tipos de visão. Você olha para uma mesma situação, tem Vilmar e Michele, tem uma mesma situação aqui. Vilmar tem uma maneira de olhar e Michele tem outra maneira de olhar. Mas se eles estiverem em Jesus,
a maneira de olhar deles será exatamente a mesma. Porque é o Espírito de Deus quem está operando na vida deles. E Jesus disse: eu preciso que Paulo tenha a minha visão. Paulo não pode usar o entendimento dele para ter a visão. Ele precisa ter a minha visão. Por isso eu vou restaurar a minha visão na vida dele. Para que ele tenha a mesma ótica que eu tenho. E Paulo tem a sua visão restaurada. Mas depois, mais na frente, algo acontece. Jesus muda o caráter de Saulo, por isso ele passa a se chamar de Paulo. Quando Deus quer forjar a identidade em alguém, ele muda o seu nome. Todo mundo lembra de Jacó. Toda vez que alguém proferia Jacó, estava dizendo enganador. A sua identidade é essa. Mas quando ele recebeu o nome de Israel, príncipe de Deus, a sua identidade mudou. E Saulo era um homem impregnado pelo espírito de religiosidade, mergulhado nesse espírito. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é totalmente transformada, restaurada, e ele recebe uma nova identidade, e ele passa a se chamar agora de Paulo. Queridos, todos nós temos um nome, temos uma identidade. Mas quando nós encontramos Jesus na nossa vida, nós deixamos de ser simplesmente criatura de Deus, deixamos de ter a identidade de criatura de Deus e passamos agora a ter a identidade de filhos de Deus. A nossa vida, ela foi mudada. Nós recebemos uma nova identidade. E assim foi com a vida de Paulo. Porque quando o espírito de religiosidade é expulso das nossas vidas, a ousadia de Deus toma conta de nós. E nós estamos preparados para nos mover de acordo com a sua vontade, conseguindo discernir a sua voz, falando a mesma linguagem do seu espírito, tendo a mesma visão, que é a salvação dos perdidos, e levando as vidas a entrarem no reino de Deus. Fique de pé. Seja sincero com você mesmo. Você identifica alguma manifestação do espírito de religiosidade na sua vida? Essa é a hora que você tem de ordenar que ele se manifeste na sua vida. Paulo poderia ter se convertido, Paulo poderia ter tido aquele encontro com Jesus, mas se o espírito de religiosidade estivesse ficado na vida dele, ele não teria feito o tanto que ele fez.
E Jesus não me chamou, e Jesus não lhe chamou para você fazer a metade do que Ele planejou. Ele me chamou e Ele te chamou para que você cumpra tudo aquilo que Ele escreveu antes da fundação do mundo. Mas existe um espírito muito forte de religiosidade. Nós estivemos e nós vivemos experiências muito fortes com esse espírito. E muitas vezes nós nos convertemos e esse espírito ainda vem nos acompanhando. E aí a nossa visão, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, ela é contaminada por esse espírito de religiosidade. Mas Deus está dizendo: se você quer mergulhar profundo nas águas do meu espírito, não há espaço para o espírito de religiosidade. Você não pode deixar que haja contaminação desse espírito na sua vida. Você precisa ter a sua vida liberada. Mas é você quem tem que abrir a sua boca e expulsar, e dizer que você não aceita, e dizer que você é lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, e que você não aceita nenhuma contaminação na sua mente, na sua boca, nos seus olhos, na sua maneira de caminhar. Decida hoje lançar por terra definitivamente toda a contaminação desse demônio. E a partir de então, se lançar numa nova vida, se lançar numa nova experiência, se lançar no sobrenatural de Deus. Muitas vezes o sobrenatural de Deus não vem porque há um impedimento desse espírito de religiosidade. Espírito de religiosidade é contrário à manifestação do sobrenatural. Mas se você quer se mover no sobrenatural que Deus tem para a sua vida, você precisa dizer a esse espírito: sai da minha vida, eu te rejeito. Ora lá babacharabarra. Feche seus olhos. Primeiro peça perdão ao Espírito Santo por deixar-se contaminar com esse espírito. Perdoa-nos, Espírito Santo. Perdoa-nos. Porque muitas vezes esse espírito se manifesta na nossa maneira de falar. Emprestamos a nossa boca para o espírito de religiosidade. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque muitas vezes a visão que nós temos é a visão que o espírito de religiosidade quer que nós tenhamos. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque muitas vezes os nossos pensamentos estão mergulhados nos rios do espírito de religiosidade e não conseguimos nos mover no teu sobrenatural. Perdoa-nos. Nós hoje reconhecemos que permitimos a operação desse espírito, mas tomamos uma decisão e uma posição nesta hora. E dizemos a esse espírito de religiosidade que saia da nossa vida, que libere os nossos pensamentos, que libere os nossos sentimentos, que saia da minha visão, que
que os meus lábios sejam ungidos pelo Teu Espírito e que toda palavra que gera e que fortalece o espírito de religiosidade seja agora desfeito. Que a minha boca seja separada para proferir a Tua palavra com poder, com autoridade, com ousadia e com a unção do Teu Espírito. Que os meus caminhos sejam liberados agora. Todo passo guiado e dirigido pelo espírito de religiosidade, eu rompo agora. Toda manifestação do espírito de religiosidade na minha vida, eu profetizo e declaro, vai por terra agora, no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Sai da minha presença. Profetizo que hoje eu sou liberado da sua influência na minha vida. Minha maneira de pensar e de falar, de ver, de caminhar, serão movidos pela voz de Jesus, dizendo: filho, este é o caminho, andai por ele. Cale-se na minha vida toda voz que vem do espírito de religiosidade. Eu rejeito as tuas setas, eu rejeito os teus dardos. Eu aplico o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Eu coloco o capacete da salvação, para que toda seta que vem desse demônio seja interceptada e não penetre os meus pensamentos, não penetre a minha alma. Pai, toma-me nas tuas mãos. Restaura a minha visão. Restaura a minha maneira de falar. Restaura a minha maneira de pensar. Restaura o meu caminhar. Que toda vez que o espírito de religiosidade se apresentar diante de mim, eu tenha o discernimento para dizer: fora, em nome de Jesus. Ora la bacharababahas. Eira cantara la bachore cantarababaha. Sura la bachore andarabahas. Louve o Senhor, querido. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele pela sua misericórdia, pelo seu amor, porque Ele vem ao seu encontro. Te louvamos, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Pai. Nosso coração é grato a Ti, porque o Senhor é aquele que não nos permite caminhar às cegas, mas o Senhor é aquele que lança luz para que o entendimento se abra. Assim como Jesus veio e lançou luz sobre a vida de Paulo, o Senhor lança luz sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos pela tua bondade,
Aleluia. Aleluia. Mas, queridos, existe alguém nessa noite que ainda não teve o encontro com Jesus? Se você não teve esse encontro com Jesus, eu sinto lhe dizer, mas você ainda está aprisionado com o espírito de religiosidade. Porque o espírito de religiosidade não deseja que nos encontremos com Jesus. O espírito de religiosidade, ele não quer que as nossas vidas sejam marcadas e afetadas pelo poder do sangue de Jesus. Mas nessa noite, Deus lhe dá uma oportunidade que você não pode deixar passar. Existe alguém nesse lugar que ainda não teve um encontro com Jesus, mas que diz hoje: eu quero ter esse encontro que vai mudar e que vai marcar a minha vida. Existe alguém nesse lugar? Se não há, que Deus possa lhe conceder uma nova oportunidade. Amém? Dê um abraço ao seu irmão e diga a ele: você está livre do espírito de religiosidade. E agora você pode mergulhar nas profundezas das águas do Espírito. Amém? Pai querido, nós queremos bendizer o teu nome. Pedimos que o Senhor nos leve debaixo de vitória, que tenhamos uma semana abençoada, livres, libertos, fazendo a tua vontade, sendo canais e instrumentos nas tuas mãos. Livra-nos de todo mal, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, fazendo uma muralha de proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que possamos provar dos teus livramentos e que possamos ter uma semana marcada de vitórias para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Vamos dar graça e na paz do Senhor Jesus.